Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marina Faraco e na aula de hoje nós vamos estudar os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, examinando os artigos 1º ao 4º. Recomendo que você leia também atentamente, nós vamos ver aqui na nossa aula, mas é importante que depois da aula você também leia atentamente o artigo 1º, 2º, 3º e 4º para memorizar esses dispositivos, porque, como eu disse, a Constituição. Bom, vamos começar falando então do artigo 1º da Constituição, que são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Como o próprio nome sugere, os fundamentos são os valores que fundam o Estado brasileiro, ou seja, as bases do Estado brasileiro. São aqueles valores que o Brasil tem como fundamento, como base, no seu artigo 1º, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político como sendo as suas regras fundamentais, visto lá no artigo 1º, incisos 1 ao 5º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha lá, os fundamentos, portanto, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, então, são os fundamentos do Estado brasileiro. Além disso, o parágrafo único do artigo 1º traz uma regra muito importante. Ele prevê o princípio democrático ou o princípio da democracia participativa. O parágrafo único do artigo 1º, ele diz que todo poder, ou diretamente nos termos desta Constituição. O que é o modelo híbrido de democracia, ou seja, que congrega simultânea ou participativa. O que é a democracia indireta ou representativa? É aquela por meio da qual o povo elege representantes votando, nos candidatos que exercerão o poder que pertence à democracia indireta ou representativa, como diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. O povo vai eleger representantes para que exerçam o poder em seu nome, outorgando a eles, então, um mandato. Agora, além dessa democracia indireta ou representativa, que é a Constituição ou participativa, por meio da qual, então, o povo, que é o verdadeiro titular do poder, vai exercer o poder que lhe pertence de forma direta. Como que ele vai exercer o poder de forma direta? Bom, o povo diretamente, independentemente de representantes, sem precisar de ninguém, exerce o poder que lhe pertence, através dos chamados instrumentos da democracia direta ou democracia participativa, que estão previstos no artigo 14 da Constituição e no artigo 5º. Então, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, ele prevê o princípio da democracia participativa ou democracia híbrida, que congrega os instrumentos da democracia participativa ou direta, são sinônimos, O plebiscito, o referendo, a iniciativa popular das leis e a ação popular. Então, são mecanismos por meio dos quais o povo diretamente exerce o poder. A gente vai ter uma aula para falar sobre isso, mas rapidamente. Plebiscito e o referendo são formas de consulta popular, Então, o povo é consultado e nas urnas manifesta a sua decisão, o Estado vai ter que cumprir. Por isso que é uma forma de exercício direto do poder pelo povo. A iniciativa diretamente, sem precisar de parlamentares, deputados, senadores. Então, um projeto de lei de iniciativa popular escrito pelo povo, assinado pelo povo, é protocolado, tramita diretamente, entra no Poder Judiciário e pede para que seja anulado um ato do Estado. Esses são instrumentos por meio dos quais, então, o povo exerce o poder de maneira direta, como prevê o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Além disso, a Constituição também prevê a democracia, ou uma forma indireta, democracia de representantes que ele elege para tanto. Lembrando que o voto direto, secreto, universal e periódico é uma das cláusulas pétreas, está prevista lá numa emenda constitucional. Então, nós já vimos quais são os fundamentos, instrumentos da democracia direta e instrumentos da democracia representativa. O artigo 2º da Constituição,
ele prevê um outro princípio, o princípio da tripartição das funções estatais. Todos nós sabemos que Montesquieu foi o autor que ficou consagrado, né, como idealizador do princípio da tripartição das funções estatais, mas a gente tem que lembrar que também Aristóteles e John Locke, antes de Montesquieu, já falavam sobre a necessidade de se atribuir o poder do Estado a órgãos diferentes, distribuir o poder do Estado entre órgãos distintos para evitar abusos, né? A ideia é que a concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa permite a ocorrência de abusos. Daí porque se formulou a teoria da separação dos poderes, ou seja, ventos independentes, para que não haja concentração de poder. E assim, um pode controlar o outro por meio dos sistemas ou mecanismos de check and balances, né? Muito falado na doutrina, os mecanismos de freios e contrapesos. Como é que a Constituição fala ou trata do princípio da separação dos poderes? Ela diz: são poderes harmônicos e independentes entre si, o legislativo, são das funções estatais, distribuindo o poder do Estado entre 3 órgãos distintos: o executivo, o legislativo e o judiciário. É bom lembrar também que o princípio da separação dos poderes também é uma das cláusulas pétreas, conforme prevê o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da nossa Constituição. Olha só, a Constituição poderá ser emendada, e aí vem o parágrafo 4º, não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição, também é uma das cláusulas pétreas, né? Não pode ser retirada do texto constitucional por meio de emenda à Constituição. Avançando, vamos então falar do artigo 3º da Constituição, que prevê os objetivos da República Federativa do Brasil. Então veja, não confunda. No artigo 1º, nós temos os fundamentos, aquilo que embasa o Estado brasileiro, aquilo que ele tem como alicerce, como base, valores que estão na base do Estado brasileiro. Já esses são os fundamentos que nós já estudamos no artigo 1º, soberania, cidadania, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Agora, no artigo 3º, a Constituição prevê os objetivos, que são então as metas que o Estado brasileiro se propõe a alcançar. Essa é a diferença, então, entre os fundamentos e os objetivos. Fundamentos do artigo 1º, as bases, os alicerces, as regras fundamentais. E os objetivos do artigo 3º, ele vai buscar alcançar por meio do exercício da função estatal, das funções estatais. Então, veja, o que diz lá o artigo 3º da Constituição, quais são, então, os objetivos, as metas do Estado brasileiro. Diz a Constituição: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aqui nós encerramos o inciso 4º do artigo 3º da Constituição. Esses são, então, os objetivos da República Federativa justa e solidária, né? Além disso, reduzir desigualdade social e regional, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, do Brasil. Então, o que está no artigo 4º são as regras que vão orientar a condução do Estado brasileiro no âmbito das suas relações internacionais. É muito comum nas provas haver uma confusão, né? Pegar algo que está escrito no artigo 4º e indicar como objetivo ou indicar como fundamento. Então é bom memorizar esses dispositivos, separando o que é fundamento, o que é objetivo e o que são os princípios que regem as relações internacionais. O artigo 4º diz, então, que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Esse é um princípio muito importante, né? Os direitos humanos estão acima de tudo, eles prevalecem sobre quaisquer outras regras, né? Isso é uma regra, um dispositivo de suma importância.
autodeterminação dos povos, que é um princípio básico do direito internacional, a não intervenção em assuntos estatais alheios, né? O Brasil se propõe a vir em assuntos de outros estados, a igualdade entre os estados, partindo do pressuposto, então, que todos os estados são entes soberanos e, portanto, iguais entre si, a defesa da paz, e aí continua o artigo 4º, a solução pacífica dos conflitos, né? O Brasil propugna por buscar soluções pacíficas para os conflitos de natureza internacional. Repúdio ao terrorismo e racismo, olha só, isso aqui é o racismo. Não confunda com o objetivo que está lá no artigo 3º, que é o de promover o bem de todos, sem discriminação de origem, raça, sexo e cor. Isso é o objetivo. O princípio das relações internacionais é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Além disso, cooperação entre os povos, esses então são os princípios que orientam as relações internacionais do Brasil. Se der dúvida na hora da prova, é só pensar, bom, isso está ligado a uma relação internacional ou está ligado a uma meta que o Estado brasileiro vai tentar buscar se o que está ali naquela alternativa é objetivo ou é princípio das relações internacionais, que o Estado busca atingir dentro do seu território e nas relações internacionais do Brasil. E o parágrafo único do artigo 4º prevê que a República Federativa do Brasil vai buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, buscando ou visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O que o parágrafo único do artigo 4º, então, está trazendo é a possibilidade de criação do Mercosul, que existe, foi criado, e a própria Constituição prevê, dentre os princípios que o Brasil se propõe a cumprir no âmbito das suas relações internacionais, a ideia de haver uma comunidade entre os povos da América Latina para buscar o seu progresso e a sua cooperação. Esses dispositivos, porque, como eu disse, quando cai na prova, cai a letrinha da Constituição. Ficamos por aqui e bons estudos para vocês. Até mais!